Se você opera opções binárias e está perdendo dinheiro, fica comigo nesse vídeo até o final. Muito prazer, meu nome é Diego e eu vou ensiná-los a parar de ser um trader quebrador de banca. Eu estou no mercado de opções binárias desde 2020 e assim como vocês, eu já adquiri o curso de dezenas de picaretas. E eu sei que você está cansado de passar por isso. E é por isso que nesse canal eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber para se tornar realmente um trader lucrativo. E agora vamos tirar esse óculos que tá ridículo. Bora pra tela. Pessoal, partindo então para o nosso primeiro passo aqui, que vai ser a criação da conta de vocês dentro da corretora, beleza? Aqui tudo vai ocorrer de forma bem intuitiva, vocês vêm aqui em criar conta e preencham com os dados de vocês, não tem segredo. Aí vocês concordem com os termos e condições da plataforma e venham em abrir uma conta grátis. Depois disso, vocês já terão acesso à conta de vocês, já terão acesso ao gráfico e a próxima etapa vai ser justamente a configuração do gráfico. Pessoal, conta aberta, o primeiro gráfico que vocês irão se deparar quando vocês abrirem a conta de vocês provavelmente será esse aqui, tá? É um gráfico em linhas e ele não é o gráfico mais adequado para que a gente opere opções binárias, a gente quer o gráfico de velas. Então, para isso, a gente vem no canto inferior esquerdo, a gente está vendo diversas opções aqui, a gente vai na primeira, em tipo de gráfico, e a gente vai clicar aqui em velas. Clicou, a gente vê que o gráfico já se alterou, né? Velas verdes, que são velas de alta, velas vermelhas, que são velas de baixa, e tem mais um ponto que a gente precisa ajustar, que é o tempo gráfico, né? O tempo de vela. A gente vê que o tempo está em 2 minutos, né? Aqui, abaixo da opção do tipo de gráfico, a gente vê o tempo gráfico também, que está em 2 minutos, e não é o tempo mais adequado para que a gente opere, né? Então, os principais operacionais serão em 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, tá? São os tempos gráficos mais populares. Eu, particularmente, opero em 5 minutos, tá? As minhas principais estratégias, os meus principais operacionais, eles se aplicam em 5 minutos. Nesse início, eu recomendo que vocês se apeguem em apenas um operacional, então definam o tempo gráfico de vocês. Então, gráfico configurado, aqui a gente já está nas condições ideais para dar início às nossas análises, né? Tempo gráfico está em 5 minutos, gráfico de velas. Então a gente já pode dar início aí às nossas primeiras marcações, né? Fazer os traçamentos dentro da nossa tela. Pessoal, ensinando um conceito bem básico aqui para vocês no mercado, que é o de suporte e resistência. O nosso gráfico ele é formado por regiões de topo e de fundo, né? O gráfico sempre vai se movimentando dessa maneira, formando topos e formando fundos, né? Esse movimento, ele depende muito da força compradora e da força vendedora, né? A todo momento existem pessoas comprando e pessoas vendendo, e isso é o que vai dar a volatilidade ao nosso gráfico, é isso que vai dar movimento ao nosso gráfico, né? Então a gente já começa a fazer as primeiras marcações aqui na nossa tela, né? Referente aí a suporte e resistência. A gente já consegue identificar algumas regiões de topo e regiões de fundo também, né? Então aqui a gente tem uma região de resistência, resistência seriam as nossas regiões de topo, e regiões de suporte também, que seriam os fundos que estão sendo formados, né? A gente vê aqui que teve um fundo bem forte. E o que isso nos diz? Né? Que quando o gráfico ele toca essa região, ele tende a ir na direção contrária. Então aqui a gente tem uma região de suporte, e aqui a gente tem outra região de suporte, tá? Aqui a gente tem uma região de resistência bem forte, né? Houveram diversos toques nessa região. Aqui chegou muito próximo, né? Eu vou considerar também, porque vale ressaltar que não é a linha exata. No começo não precisem se preocupar com isso para não acabar confundindo também, mas a gente sempre tem que lidar como regiões, né? E não apenas a linha, não apenas aquele ponto exato, mas sim regiões de suporte e regiões de resistência. Fechou, pessoal? Então essa resistência aqui é bem forte, né? A gente teve 1, 2, 3, 4 toques na mesma região. Então a gente sabe que provavelmente quando o gráfico voltar a tocar nessa mesma região, ele vai respeitar e vai na direção contrária, tá? É uma região onde o preço resiste, é bem intuitivo. E o mesmo se aplica para as regiões de suporte, né? A gente vê que o preço resistiu bastante aqui, depois ele tocou novamente naquela mesma região e voltou a subir. Então é uma região onde o gráfico tende a respeitar. Quando o gráfico estiver caminhando e indo em direção a esses pontos, a gente sabe que ao ocorrer o toque, provavelmente ele vai voltar a ir para a direção contrária. Fechou, pessoal? Então aqui o gráfico ele veio fluindo, né? O gráfico veio rodando, ele tocou, voltou a cair, né? Tocou uma vez, tocou 2 vezes e voltou a cair. Depois ele tocou 3 vezes e voltou a cair, e aí ele veio naquela mesma região de suporte que a gente já tinha identificado lá atrás. Entenderam? É mais ou menos assim que vai funcionar
a nossa análise de suporte e de resistência, tá? Outro ponto muito importante que eu preciso ressaltar aqui para vocês é que a partir do momento em que uma linha de suporte ou de resistência ela é rompida, ela passa a funcionar de maneira contrária. Então eu posso trazer esse exemplo para vocês justamente aqui, ó. O gráfico ele veio caindo, ele rompeu a nossa região de resistência e depois a nossa resistência se tornou um suporte, né? Essa nossa região de resistência se tornou um suporte porque o gráfico ele foi rompido, ele foi além da nossa linha. E quando ele voltou a cair e tocou novamente nessa região, ele voltou a subir, né? Então a gente sabe que a nossa resistência agora se tornou um suporte. E o mesmo vale para as nossas linhas de suporte. Se por acaso o gráfico continuasse caindo aqui embaixo e ele voltasse a tocar nessa linha, essa nossa linha agora seria uma resistência, tá? E voltaria a cair. Fechou, pessoal? É um conceito bem básico, suporte e resistência. Eu recomendo que vocês já vão treinando aí no gráfico de vocês, né? Já vão fazendo alguns testes, vendo confluências no gráfico, né? Traçando linhas e vendo se o gráfico realmente respeita. Deem uma olhada sempre no passado do gráfico para ver se realmente são boas regiões. E é isso. Primeiro conceito básico apresentado. Agora vamos para cima. Então é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo e eu convido a você a se inscrever aqui no nosso canal para que não perca nenhum dos nossos conteúdos. Um grande abraço!